Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta tarde, é uma tarde de sábado, 28 de junho de 2025, 29 graus nesse exato momento. Ninguém poderia imaginar que na quarta-feira passada nós estávamos com 5 graus, né, logo pela manhã. Hoje nós já estamos de 29 graus de máxima, tivemos logo pela manhã 15 graus de mínima, né? Amplitude térmica aí de 14 graus, é muita coisa. É uma tarde ensolarada, poucas nuvens no céu, a possibilidade de chuva de 0%. A umidade relativa do ar está em 30%, mas não se engane, ela vai cair um pouco mais, deve chegar próximo dos 25%, aí, 23%. Então, é o inverno brasileiro. Dando as suas caras aí, mostrando a que veio em 2025, norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto, tá? Passando daqui para poder falar a respeito daqueles avisos que a gente sempre fala, né? A gente sempre está avisando, sempre está dando os conselhos, dando aquela situação de falar assim, vou dar um pitaco aqui, quem sabe alguém me ouve e para de fazer, né? Limpeza da sua casa, para que não tenha mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, e a dengue na sua pior forma pode te matar. A limpeza é simples, não deixe nenhum ambiente favorável para que ele faça como criadouro da prole dele. É isso aí. Se você deixar um ambiente que tem água lá, uma garrafa, uma lata, alguma coisa, uma piscina, tem gente que tem piscina parada, com água parada, água limpa, água de chuva, e aí se torna um criador do mosquito Aedes aegypti e a pessoa não sabe depois por que pegou dengue, né? Tá dentro da própria casa. Então, limpar aí os seus ralos, limpar aquele reservatório atrás da geladeira, limpar todo e qualquer reservatório de água, principalmente essa água de planta também, né? Aqueles pratinhos que acumulam água lá, fica a água lá limpinha, prontinha para receber os ovos do mosquito. E se ele estiver infectado com a dengue hemorrágica, você vai ter problemas graves, sérios e pode vir a óbito. Então, dengue, zika e chikungunya são transmitidos por esse mosquito Aedes aegypti, Aedes aegypti, que mata a pessoa se a pessoa já tiver alguma comorbidade. Então, não pode falar, pode sim. Se você não tomar cuidado, você morre por causa da dengue hemorrágica, beleza? Outra coisa, escorpiões, eles gostam de lugares sujos, diferente do mosquito, ele gosta de lugar sujo, onde tem telha, tijolo, lata velha, madeira velha, aqueles escombros, resto de construção civil, isso é uma maravilha para esses bichinhos se proliferarem. Então eles vão se proliferar dentro da sua casa porque eles gostam muito de barata. Nesses lugares normalmente tem barata, grilos, pequenos bichinhos, né? Umas lesmas, aquele negócio que eles comem. E aí muito provavelmente você vai ter problema com escorpião. E além do que, além de que, você pode ter problema com rato, com cobra, com animaizinhos peçonhentos, né? Aranhas dentro da sua casa por causa da sujeira desses escombros de material de construção civil, ok? Não é só material de construção civil, tá? Tudo que acumular umidade, ficar lá aquele negócio parado, pode se tornar um criadouro de escorpiões, beleza? Outra coisa, caminhada entre 10 e 16 horas, não é favorável fazer. Olha, nesse momento, nós estamos bem no meio desse período, entre 10 e 16 horas. Quem sair fazendo caminhada hoje ao ar livre, muito provavelmente pode ficar com uma desidratação ou uma insolação. Então, a recomendação não é minha, eu não tenho nem essa capacidade. Tem um sujeito que fala aí na internet assim, eu não tenho nem a 5ª série. Eu tenho sim, mas só para poder ilustrar aqui. Esses especialistas estão dizendo que fazer exercício entre 10 e 16 horas causa mais mal para quem faz ao ar livre do que bem. Não tem benefício nenhum, tem malefícios. Benefício não tem. Então qual que é a solicitação deles? Não permitam que essas pessoas façam exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Simples assim. Entendeu? Entendeu, né? Então tá bom. Então tá. Fazendo assim, agindo desse jeito, você não vai ter problemas de saúde com essa situação, porque você não vai precisar ir para o posto de saúde, né? Tá bom?
Tá certo. Isso. Esses são os comentários. Daqui para frente vocês não fazem mais comentário, tá? Que eu vou dar a palavra e a palavra precisa ser bem rapidinha, mas que seja direta, sem interferência. Você precisa ficar atento, né? Nós estamos toda hora falando a respeito de pessoas que estão causando problemas, tendo dificuldades. Você precisa ficar atento nessa situação. Por quê? Porque, assim como eu coloquei na abertura aí, nunca vi um tempo em que as pessoas estão buscando tantas respostas, a respeito da volta de Jesus. Por que vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor? Que está lá em Mateus, no capítulo 24, 42. Por que está acontecendo isso? Por que tantas pessoas estão desesperadas buscando informações de tudo aquilo que está acontecendo? Aquela guerra que está ali em Israel, as que estão acontecendo em torno do mundo, ali entre Ucrânia e Rússia, outras guerras que estão em andamento por todo o planeta. Nesse exato momento tem guerras por todo o planeta. Mas quando o escritor bíblico, o escritor sagrado, estava dizendo isso daí, vigiai porque não sabeis o dia e nem a hora que o vosso Senhor virá, ele estava falando para pessoas que estavam já dentro do contexto, estudando a palavra, entendendo a palavra. Por isso que agora esse derrame de gente querendo saber de escatologia. Sim, de gente. Mas só saber por saber não adianta. Porque tem muita gente que já sabe, mas não está fazendo aquilo porque acha que, acho que não é ainda o fim. Não existe essa possibilidade. Hoje eu encontrei com uma pessoa que ela disse isso. Mas eu acho que ainda não existe clima para Jesus voltar. Existe já clima para Jesus voltar. O arrebatamento está por acontecer, tá? Nós seremos arrebatados nos ares, depois daqueles que morreram em Cristo, é isso que a palavra diz. Nós que estivermos vivos, depois seremos arrebatados, depois que aqueles que foram, que estavam mortos, ressuscitarem. Simples assim. E aí todo mundo vai encontrar com Jesus nos ares. É isso que diz a palavra. E olha, presta bem atenção aqui. Eu não estou falando de religião. Estou falando de um texto, de um tema, de uma situação que acontece e está na Bíblia, que Jesus vai voltar. Você precisa estar preparado. Se você não estiver preparado, você não vai se encontrar com ele. E estar preparado quer dizer que você, em vida anteriormente, já o aceitou, ou aceitou o sacrifício bendito ali na cruz do Calvário, para que não tivesse nenhum tipo de problema. Então, se você está aí nessa situação, gritando, querendo que muitas coisas acontecessem e não acontecem, e outras que não deveriam acontecer estão acontecendo, pode ser, muito provavelmente, que você está tapadinho. Não está querendo ver que Jesus está voltando. E ele vai voltar. Existe muita coisa, muita gente dizendo por aqui, por ali, e a Bíblia já alertou sobre isso, né? Cuidado, para que não apareçam aqueles que vão dizer, ele está aqui, ele vai ali, não, é isso agora. Cuidado, para que ninguém vos engane. Existe a possibilidade, sim, de Jesus estar voltando ainda em 2025. Existe a possibilidade, sim, de Jesus voltar no primeiro semestre de 2025, que termina na segunda-feira. Existe a possibilidade de Jesus voltar ainda hoje. Nós nem terminarmos essa semana, porque hoje é o último dia da semana, né? Hoje é o último dia da semana. Amanhã é o primeiro dia da semana. Então, se você está me vendo e ouvindo nesse momento, o convite para você continua o mesmo. Não adianta ficar buscando informação. Quando vai ser? Porque vai ser. Você precisa estar preparado. Tem gente que está fazendo até mapinhas, querendo saber, agora isso acontece, isso aqui, não sei o quê, e vai e colocando datas e tempo. Tem gente que está falando em horas. Ninguém sabe o dia e hora que vai acontecer.
uma coisa é certa: vai ser pego muita gente, vai ser pega de surpresa. É isso, muito. Porque ele virá como ladrão de noite. E aí, aqueles que não estiverem preparados, não vai dar tempo de se preparar. Portanto, vigiem, porque não sabeis o dia ou em que dia virá o vosso Senhor. O convite para você nessa tarde de sábado é para que você aceite-o como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não é, de maneira nenhuma, presta atenção, de maneira nenhuma, aceitar uma religião. É porque está querendo mudar eu de igreja. Não, eu não falo de igreja, não falo. Eu falo de Jesus, de Jesus, é do Evangelho de Jesus Cristo. Então, se você, depois que aceitar Jesus, você começar a buscá-lo e você entender, o Espírito Santo te convencer que você precisa mudar de igreja, aí é com você. Eu não tenho esse projeto, nem esse propósito, não estou aqui atrás disso. Eu gostaria muito que todos vocês que ainda não aceitaram, que não aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, que vocês o fizessem hoje. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, forçar ninguém a uma situação. Só estou dizendo o alerta que está aí, vigie, porque a gente não sabe o dia que virá o nosso Senhor nos buscar. É isso. E às vezes as pessoas entendem, né? Ou querem entender, ou gostariam que a palavra fosse diferenciada, ou que fosse de uma outra situação, e não adianta querer mudar essa situação. Mas eu quero sair daqui, quero ficar curado, porque eu ainda tenho muito para poder viver, eu estou novo. Não foi isso que o rapaz falou no começo? Então, não foi isso que ele falou agora há pouco no começo da nossa live? É isso. Tem gente que está vendo que Jesus está voltando e ainda está querendo aproveitar as delícias dessa vida terrena. Não valorizam a eternidade ou não dão a real importância à eternidade. Jesus vai voltar sim, tá bom? E ele está às portas. Muito em breve ele vai aparecer nos ares para nos arrebatar, nos tirar desse mundo. É isso. Então, sabendo disso, agora você já tem condições de fazer a sua ou de tomar a sua decisão. E não é aquele negócio de aceitar a Jesus Cristo. Não. É uma situação de falar assim, eu aceito o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Quando nós falamos assim, aceitar a Jesus Cristo, não é dizer que você está mudando a sua situação porque você merece. Não é nada disso. É porque foi pago um alto preço pela sua vida. E se você não aceita o pagamento, ou a forma que foi feito o pagamento, não tem problema nenhum. Para mim, para os outros que estão ao seu redor, não. Só para você. A decisão que afeta somente você. Percebe? Então, existem algumas situações na vida da gente que só nós podemos mudar. O sacrifício foi feito por mim e por você. Eu já tomei a minha decisão. E você, nesse momento, tome a sua. O meu desejo é que você aceite que o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário é suficiente para perdoar os seus pecados, livrar de todos os seus problemas, né, das suas dificuldades espirituais, garantir a sua entrada no céu. Porque não tem como entrar no céu se não for através de Jesus. É duro a palavra. Não, é a realidade. Não precisa ficar preocupado que eu vou, ele fala, mas ele é muito duro nas palavras, do jeito que ele fala, ele exclui muita gente. Não, eu não estou excluindo ninguém. Só estou te dando a notícia. Sabe, eu estou pregando o evangelho para você. Se você não aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, você não vai entrar nos céus. Não tem como entrar. Foi ele mesmo que falou. Se não for por mim, não tem jeito. Eu sou a porta. Você precisa passar por mim. Você precisa
decidir-se. Amém. Que você esteja tomando essa atitude, e isso, que essa sua decisão seja uma decisão de coração. E não é muito difícil a pessoa colocar a mente para funcionar, a cabecinha para funcionar, para poder saber que sem Jesus não tem. Ele falou assim, presta bem atenção o que é que ele falou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém, e isso tem que bater na sua cabeça todos os dias, ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Ninguém. Nem aqueles que estavam andando com ele lá pertinho, os 12, que eram os mais chegados, nem João, que era o apóstolo querido, não vai entrar. Se você não aceitar o sacrifício que eu vou fazer na cruz do Calvário, daqui a pouco vocês não vão entrar. E todos aqueles que vierem depois de vocês também, se não aceitarem que o sacrifício é suficiente para perdoar os pecados e para colocar no céu, vocês não vão entrar no céu. Podem até me conhecer, saber muito de escatologia. Tem gente que angiologia, escatologia, tudo que fala que é logia, eles estão ali, estão dentro, né? Isso, cristologia, eu entendo tudo, mas aceitou? Não entra. Se não aceitar, não entra, tá bom? Pode falar bonito o quanto for, mas se não aceitar, não entra. Isso mesmo, tá bom? Eu tenho uma relação de pessoas por quem eu oro, e todo dia eu coloco ela aqui, tá? Você que tá chegando agora novo na live aí, você vai ver que todo dia eu coloco essa relação aí. Mas você pode fazer a sua e você pode orar pela sua relação. Eu quero que você tenha a sua, que você fale com pessoas, que você esteja engajado em orar por pessoas para que elas também aceitem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas e vão morar no céu juntamente com você. O que você acha? Tranquilo? Então tá bom, então vamos orar. Ore por aqueles que estão nesse momento em situação de dificuldades, com guerras, com conflitos. E ore também por aqueles que estão enlutados. Depois nós seguimos orando por todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, aqueles que estão voltando para o caminho. Então, e aí nós seguimos, você segue a sua relação, eu sigo a minha, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que são inocentes, estão em situação de vulnerabilidade, no meio dessas guerras que estão acontecendo em todos os lugares, nos 4 cantos da terra, muitos problemas, muitas dificuldades, muitas necessidades. O teu braço é suficiente para se mover em favor de cada um desses que estão padecendo essas dificuldades. Por isso eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que a tua bênção, a tua graça, a tua paz, a tua proteção repouse sobre a vida de cada uma dessas pessoas, aqueles que são inocentes, que estão no meio desses conflitos, dessas guerras, que possam ser amparados, protegidos neste exato momento. Eu oro por aqueles que estão vivenciando o luto, onde quer que eles estejam. Essa família, esses parentes, amigos, aqueles que eram vizinhos, aqueles que nesse momento estão sentindo a dor, a perca de uma pessoa, de um parente, de um amigo, de um conhecido, e que essa pessoa vai fazer muita, muita falta no meio de cada uma dessas famílias, dessas parentelas. Que o Senhor dê graça a cada um deles. Console os corações através do teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, e traga alegria, mesmo em meio às dificuldades, que eles possam enxergar o propósito do Senhor em todas essas coisas. Eu oro para que teu Espírito Santo console a cada um deles. Eu oro também por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, aqueles que estão voltando para o caminho, aqueles que nesse momento reconheceram que sem Jesus eles não poderão entrar no reino dos céus. E por isso estão pedindo perdão dos seus pecados, pedindo perdão por terem vivido tanto tempo longe do Senhor. Eu oro agradecido porque o Senhor tem me feito passar
essas situações, de ajudá-lo na conversão dessas pessoas, que elas possam ter seus passos firmados, ainda que andando sobre a terra, mas que possam estar caminhando firmemente para os céus e que em todo momento eles possam ter uma bênção especial e que possam receber do Senhor aquilo que é necessário para que essa caminhada seja uma caminhada profícua, uma caminhada eficaz e que os leve ao céu. Perdoa os seus pecados, meu Pai. Escreve o nome de cada um deles no livro da vida, aqueles que estão retornando, aqueles que estão começando, que todos eles possam ter a tua ajuda nesse dia. Eu oro pela Dona Maria José, pelo Emerson, pela irmã Maria Dourada e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e pela família, pelo Fabiano. Oro pela Dona Néia e seu Fernando, pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e as suas famílias. Oro também pela avó Neuza, pela Sandra, que é a sua filha, pelo Pedro e o Vitor, que são filhos da Sandra, netos da avó Neuza, que a tua boa mão esteja estendida sobre essa família. Oro pela Selminha, pelo Geninho e pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão descansando hoje, porque é um sábado, final de semana, para que recarreguem as suas baterias e voltem aos bancos escolares na segunda-feira para aprender aquilo que é necessário para se tornarem cidadãos de bem. Oro pelos doentes, hospitalizados ou não. Oro por aqueles que estão passando por drogadição, alcoolismo, situação de rua, opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza profunda, aqueles que estão debaixo de tormento, aqueles que estão perturbados. Que todo espírito perturbador seja agora repreendido em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Todo espírito maligno que está atuando na vida dessas pessoas, eu te repreendo em nome de Jesus. Batam em retirada, vocês estão derrotados e sob a minha voz e o poder e a autoridade que há no nome de Jesus, vocês já estão derrotados. A prosperidade chegou nesse lugar e também aqueles que estão com falta de lucidez terão lucidez para decidir pelo Senhor. Por isso, em nome de Jesus, batam em retirada. Vocês estão repreendidos sem autorização para atuar na vida dessas pessoas. Oro por aqueles que são empregadores, os empresários, aqueles que são idealizadores, aqueles que estão nesse momento empreendendo. Oro por aqueles que são colaboradores, empregados e aqueles que estão desempregados, desejosos de se tornarem um colaborador nesses empreendimentos. Que o Senhor dê graça a cada um deles e que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. É a minha oração. É a nossa oração com o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço. Deus abençoe. Uma boa tarde para todos vocês. Havendo possibilidade, voltamos no final da tarde. Deus abençoe. Uma feliz tarde de sábado para todos vocês. Que todos que estão recebendo visitas possam ter boas notícias e mandar boas notícias também para os seus familiares, para os amigos que estão os aguardando em suas casas, nas suas cidades, nos seus estados. Que haja uma bênção especial sobre a vida de cada um de vocês. Tá bom? Grande abraço. Deus te abençoe. Boa tarde.